Bom, boa tarde, boa noite para todos. Acho que o próprio aplicativo do Instagram está dando uma estabilidade. Faz uma nova tentativa. Ah, a Ai, foi. doutora Thaís conseguiu agora. Que bom, que ótimo. Acho que essa estabilidade aí, acho que foi com todo mundo. Parece que está em todo o Instagram. Mas a gente Eu vai fiquei com a tentar impressão aqui. que foi uma coisa do aplicativo mesmo, sabe? Bom, que bom, já tinha apresentado você, doutora Thaís, mas vou voltar, né, falar um pouco. Acho que essa é uma live super importante, interessante. Muitas mulheres com dúvidas, né, sobre esse tema, adoção e barriga solidária. E nada como uma advogada mestra, né, especialista em bioética e saúde, gestora em saúde, sócio proprietária do escritório Mai Munhoz, consultoria em advocacia em biodireito e saúde. Acho que a gente já conversou com vocês, né, o ano passado sobre essa parte, mas eu acho que sobre esse assunto, mas eu acho que é um assunto que sempre vem com muitas dúvidas, né? Então um momento da gente retomar aí esse assunto, entender o que tem de novo por aí, né? E aí acho que começaria por uma pergunta bem técnica, né? Para a gente entender um pouco e começar pelo conceito. O que é a barriga solidária? Né? O que é a barriga de aluguel? O que é a barriga solidária? Que as pessoas muitas vezes confundem esses Confundem, e eu nomes. acho assim, nós somos vítimas, entre aspas, né, aí da, da constante influência norte-americana, a gente pode falar assim, né? Que esse termo barriga de aluguel, ele vem mesmo de países que permitem a barriga de aluguel, né? Como o mais famosos Unidos, a gente está sempre vendo, né? Artistas famosos fazendo uso da barriga de aluguel. E é interessante que aqui no Brasil nunca foi permitido fazer barriga de aluguel, né? Você não pode doar não, né? Vender temporariamente o uso do seu útero. Isso não é possível no Brasil, nunca foi possível. Mas apesar disso, a gente sempre vê, eu vira e mexe eu vejo reportagens, né? Veja sobre barriga de aluguel, fulaninho fez barriga de aluguel, e na verdade não é barriga de aluguel. O que a gente tem aqui é a É barriga verdade. solidária. O que é a barriga solidária? É a cessão de útero, né? A cessão temporária de útero. É uma situação em que uma mulher decide temporariamente, né, ceder o seu útero de forma voluntária para uma outra mulher ou para um outro casal ou para um homem também que queira fazer o tratamento de reprodução. O tratamento de reprodução a gente tem que lembrar que ele é possível para qualquer pessoa capaz, maior de idade, né? Então não é que a pessoa esteja no Uhum. casamento, não é necessário que tenha determinada orientação sexual, nada disso. Então a barriga solidária é isso, então é um ato voluntarioso. E além de ser voluntarioso, não pode ter caráter lucrativo, não pode ter finalidade lucrativa. Então, por isso que é tão diferente da barriga de aluguel, porque a barriga de aluguel, o próprio nome já fala, né? Você está alugando ali aquele útero para uma finalidade específica. E a gente tem hoje leis que controlam isso, que regulam Então, isso? esse Como é que um isso grande funciona? problema, né? Uma grande questão, porque nós não temos no Brasil e nem nunca tivemos uma lei que aborde a barriga, né? A cessão temporária, voluntária de útero. Isso não existe no Brasil. O que acontece? Esse é um tema, a reprodução humana assistida como um todo, não apenas a barriga solidária, porque a barriga solidária é um procedimento dentro da reprodução humana assistida, né? Então, a gente não tem uma lei que fale especificamente sobre reprodução humana assistida. Nunca tivemos no Brasil. E o que nós temos desde sempre são apenas resoluções administrativas do Conselho Federal de Medicina. E aí a gente tem um conflito interessante. Por quê? Porque o Conselho Federal de Medicina, ele normatiza, ele tem jurisdição em relação aos médicos, às clínicas e aos laboratórios que fazem os eventos, né? Tá? Agora, por exemplo, eu sou médica,
Eu não sou obrigada a seguir as orientações, as determinações do conselho. O conselho não tem jurisdição em relação à minha pessoa. Então, a gente tem um conflito de interesse, por quê? Porque muitas vezes o paciente chega lá, eu já acompanhei caso assim, né? Eu atuo para muitos laboratórios, para clínicas, e aí o paciente ele chega com uma ideia, né? Ah, porque tem uma moça que trabalha na minha casa, ou ela é, enfim, uma pessoa que não se encaixa no que a resolução determina para a barriga solidária, né? E aí a pessoa já chega com tudo pronto na cabeça dela. Eu vou fazer o tratamento, e aí essa pessoa vai me ajudar, vai ser a barriga de aluguel, e fala desse jeito. Vai ser a barriga de aluguel, e eu vou depois dar para ela um terreninho para ela construir a casa dela. Assim, isso é ruim. A pessoa tá ali imbuída de boa vontade, eu acredito. Só que não é permitido. Só que não é permitido, não é para o paciente, não é permitido para o médico fazer isso. Entendeu? Para a clínica. Então, por isso que eu falo que é um conflito normativo, um conflito de interesses muito sério. E aí a gente tem que dar muita orientação para esses profissionais, porque eles estão na ponta e recebem esse tipo de situação, né? Porque eles também vão ter que lidar com as frustrações, com os interesses que vão vir quando a pessoa for orientada, né? Olha, não é possível fazer dessa forma, desse jeito que você está querendo. Tá. E aí, nesse caso, o médico ele tem que pedir alguma documentação da paciente, da quem está fazendo, para dizer se tem algum vínculo financeiro, não tem. Como que isso é? Como que fica essa relação? Já que não tem, que esse conselho ele regula o médico e não o paciente, como que fica a figura da paciente, né? O que ela tem que procurar? Quais são os documentos necessários? Bom, então, o que fazer? acontece? Em geral, como que é possível a barriga solidária hoje em dia? Acho que é importante falar isso. A barriga solidária hoje em dia, além dela ser voluntária, né? Que eu já comentei isso antes, ela tem que ser de uma pessoa dentro da própria família, até o 4º grau de parentesco. Então, isso vai alcançar até a prima, Tá? tia, avó, filha, mãe. Então, alcança essas pessoas. Então, o primeiro ponto é esse. Então, além de ser uma pessoa dentro da família, existe também uma exigência desde 2021 de que essa mulher ela já tenha pelo menos um filho vivo. Até 2021 não existia, não tinha essa exigência, tá? Então, isso foi uma coisa que veio com a resolução 2294 de 2021, que depois foi alterada pela resolução de 2022 do ano passado, de setembro do ano passado. E aí se manteve isso. Então, a ideia é que a mulher que é da família vai ser uma mulher que não vai cobrar, né? Então, essa é essa foi a lógica que se pensou, né? Então é isso. Aí vamos supor, chega lá uma pessoa que não se encaixa nesse. Não se encaixa, vamos supor, uma mulher que é filha única, que o pai e a mãe não tem muitos irmãos, que não tem primos, enfim, não se encaixa, não tem um parente de até 4º grau que se encaixe nesses requisitos. Nessa situação, como que deve proceder então o paciente? O paciente, ele tem que fazer uma petição, um processinho, é um processo mesmo, ao Conselho Regional de Medicina do lugar que ele vai fazer o tratamento, entendeu? Então, se está fazendo tratamento em São Paulo, aí ele vai, se ele mora em São Paulo, está fazendo tratamento em São Paulo, aí ele vai fazer uma petição e aí ele vai apontar o paciente, a paciente vai falar, olha, eu não tenho, não me encaixo nesse, ou ninguém da minha família quer, né, ser ascendente de... mas eu tenho uma amiga que está se dispondo a ser. E aí, o que a gente atua em casos assim, tá, Luciana? A gente monta esse processo justamente com o intuito de provar que não é uma relação lucrativa, que não tem caráter comercial, que a pessoa que está ali, ela tem a questão psicológica bem desenvolvida, que vai gerar um filho que não vai ser um filho dela e tudo mais. E aí a gente submete isso ao conselho e normalmente a gente costuma montar esse processo
com dados que demonstrem a relação entre as pessoas. Ou seja, ó, não é minha parente de até 4º grau, mas é uma pessoa que eu convivo desde não sei quando, é minha amiga não sei da onde. Ou seja, a gente tem um vínculo, não somos familiares, mas nós temos um vínculo. Então, o objetivo com esse processo, que é um processo administrativo, no Conselho Regional de Medicina, o objetivo é esse, é demonstrar que não tem caráter lucrativo, tá tudo certo, essa pessoa ela tá ali empenhada em me ajudar a ter um filho, porque eu por alguma razão não posso, e é isso, eu preciso da autorização. E aí o conselho vai analisar e vai emitir uma autorização para que o médico assistente, a médica assistente, promova o tratamento, entendeu? Entendi. Não, acho que é super simples e acho que daí eu vou linkar com uma outra pergunta que foi feita por uma das meninas aqui do Instituto Rock. Se você pode ser solteira, né, para realizar essa barriga, ou você tem que ter um companheiro ou uma companheira. Você pode definir, você pode ser uma pessoa sozinha, uma produção pode independente? Pode ser uma produção independente, pode. Uma mulher sozinha pode fazer o uso de reprodução humana assistida, um homem sozinho. Inclusive, recentemente acompanhei um caso de um homem sozinho que chegou nele esse desejo de ser pai, não está numa relação no momento atual e faz uso de barriga e de óvulos doados, né? Então, a barriga, uma pessoa da família dele vai ser a barriga e ele vai usar óvulos doados por doadora anônima e o sêmen vai ser o sêmen dele. Ah, que legal, eu acho que isso eu não sabia. E quais são os riscos, né, e benefícios da barriga solidária? O que você entende como um risco aí que a pessoa que está pensando nessa opção possa falar, bom, eu preciso cuidar desses e desses fatos, né? Porque querendo ou não, a gente pensa, será que esse pai ou essa mãe biológica, né, vai ter algum direito sobre a criança? O que a gente precisa nos proteger então, eu acho que é importante esclarecer que essa pessoa que vai engravidar e manter essa gestação e vai passar pelo parto, essa pessoa ela não vai ser a mãe, né? Ela não vai ter esse vínculo, tá? Essa pessoa ela vai ser um mero, entre aspas, instrumento para trazer à vida uma outra pessoa que vai ser filha do paciente que está patrocinando esse tratamento, entendeu? Do genitor. Então, vamos supor, João e Maria. João e Maria querem ter um filho e, por alguma razão, a Maria não pode conceber, né? Então, eles pedem a ajuda de Joana, e aí a Joana é a prima do João, né? A Joana é a prima do João, e aí ela vai ser, então, a barriga, porque ela se encaixa nos requisitos, ela já tem 2 filhos, e ela fala, eu adorei ficar grávida, minhas gravidezes foram ótimas, tô topando, podem contar comigo. E aí, então, ela vai ser a barriga, ela vai ser o útero. Tanto que até faz os termos de consentimento para as clínicas, para os laboratórios, a gente coloca paciente útero, ela é o útero, né? Claro que dá. Entendi. Então, tem uma documentação necessária a ser assinada. Isso é super importante que quem fique vai muito ser claro, a mãe, né? no registro? Vai ser a Maria. Quem vai ser o pai? O João. A Joana não vai aparecer na certidão. Não é para ela aparecer. Entendeu? Então, assim, esse papel, o que eu acho que é o risco maior, na verdade, é que essa pessoa, essa mulher que vai carregar esse bebê, ela tem que estar com a cabeça muito boa, ela tem que estar muito ciente dos riscos de uma gestação, porque a gestação envolve riscos. O parto, né? O parto é um processo que é delicado, tanto o parto normal como o parto cesárea envolvem riscos específicos. E eu acho também que tem que estar muito bem delimitado até o pós-parto, né? Essa mulher, ela vai amamentar? Ela não vai amamentar? Porque, veja bem, é uma mulher que faz parte da sua vida. Sendo uma mulher que está dentro do 4º grau de parentesco, ela é sua parente. Sendo uma mulher que não está dentro do grau de parentesco, mas é uma mulher que participa da sua vida ao ponto do conselho autorizar que ela seja a barriga, ela vai continuar participando da sua vida. Então, assim, como que isso vai ser estabelecido? E isso aí é entre os pacientes, entendeu? Não existe uma Então, regra. se a mãe que não gestou, ela vai querer que a outra amamente, como que isso vai ficar para elas?
entendeu? E aí já entra uma questão emocional que é muito particular de cada mulher, né? Particularmente, eu acho que eu não gostaria que uma outra mulher amamentasse minha criança. Mas, ao mesmo aí você fica naquele conflito, né? Nossa, mas é tão bom para o bebê ter acesso a esse leite. Então, assim, eu imagino que deva ser uma escolha muito complicada, muito difícil. É. E aí a gente também está falando de custos, né? Esses custos são arcados por quem? De quem tem a responsabilidade? Tem que ter um seguro-saúde? Como que são, como essa questão Essa questão fica financeira fica? toda a cargo do paciente que tá buscando a gestação, né? Então, nesse exemplo que eu dei, a Maria e o João, que são um casal que estão buscando a gestação. Eles vão arcar com todo o tratamento, inclusive vão também arcar com com os custos que a barriga vier a ter. Então, vamos supor, a barriga, por alguma situação, a pessoa que é o útero que está cedendo, né? Ela vai precisar ter uma alimentação XYZ durante a gestação. Então, eles vão ter que arcar com essa alimentação. Ah, no dia de exame ela perdeu um dia de trabalho. E aí vai ser descontado do trabalho dela. Então, eles têm a obrigação de tornar isso para ela, entendeu? Então, eles têm o compromisso com o tratamento e com os custos de uma gravidez. Porque a gravidez, ela tem as vitaminas e tudo mais, né? Outra pergunta. Aqui eu tenho umas duas perguntas. Se tem uma idade limite para ser barriga solidária, mas acho que isso é uma questão mais médica, né? Uma idade legal Existe. não tem sobre isso. Na Tem uma ideia? resolução, existe uma determinação de que a gravidez que vem de reprodução humana assistida, ela deve ser até os 50 anos de idade. Só que não existe uma proibição para após os 50 anos. O que existe é que tem que ser, no caso de uma mulher que ultrapasse essa idade, vamos supor, uma mãe de um paciente que chega lá com 55 anos, né? Essa paciente, então, ela vai ter que ser avaliada e vai ter que ter o laudo médico falando, né, atestando que ela tem, sim, condições de manter uma gravidez que não exponha ela a riscos, entendeu? Então, isso está conforme Entendi. o critério médico. Mas existe uma data limite de 50 anos. Eu estou vendo que eu estou pensando aqui Tá. sobre a possibilidade de amamentar, né? E realmente, existem tratamentos, existem. A amamentação, gente, é uma coisa muito. É muito louca, né? Porque ela envolve toda essa questão fisiológica, só que ela também está muito ligada ao aspecto psicológico, né? Então, esse tratamento com esqueci o nome agora, com uma sonda, é possível, você Hormônio. toma hormônio, você usa a sonda junto com o peito, então tem várias técnicas isso que Estimula. Então, assim, é bem interessante isso e eu acho que para quem quer, vale muito a pena, né? Porque o benefício realmente é muito bom. Às vezes não vai ter aquele colostro ali do comecinho que starta, né, com o parto, mas vai ter o leite materno, isso é muito importante, né? Eu ouvi já um relato de uma mãe do Instituto Rock até que me procurou para contar uma vez que ela teve. A mãe gestou a primeira filha dela, a cunhada gestou a segunda e ela conseguiu amamentar. Ela estimulou o peito com bombinha, com isso, e chegou e ela conseguiu aí estimular a segunda filha dela. Foi muito legal de ouvir essa questão. Mas eu tenho uma pergunta aqui falando sobre a dificuldade de registrar a criança no nome dela. Com o que você pode falar para a gente sobre isso, Thaís? Quais são as dificuldades Essa dificuldade de registro, ela acontece com pacientes de reprodução, não só para casos como das mulheres, né, que tem a ROC, mas também pacientes homoafetivos sentem muita dificuldade com o registro. Então, o que acontece? Existem dois registros diferentes, que a gente pode chamar assim. Existe um registro que é o do hospital, que acontece dentro do hospital, que é a certidão de nascido vivo.
né? A certidão de nascido vivo é emitida pelo hospital para registrar que aquele nascimento aconteceu, que nasceu de tal pessoa, que estava presente tal pessoa, que foi em tal dia, que nasceu de tal jeito. E essa que é o CNV que a gente fala, né? A CNV, que é essa certidão de nascido vivo, ela serve para o registro da criança, o registro civil, que é outra coisa. O registro civil é a nossa certidão de nascimento, que é aquela que todo mundo tem, tá? Então, normalmente, tem questões de hospital para hospital, varia, tá? E a gente tem que lembrar que hospital é um mundo e cartório é outro mundo. Normalmente, os cartórios, eles são obrigados a seguir as orientações do Conselho Nacional de Justiça. E já existe determinação do Conselho Nacional de Justiça que possibilita esse registro conforme o tratamento. Então, o que a gente orienta? Que o paciente que está fazendo uso, né, fazendo uso é feio falar, mas uma gravidez que está sendo possibilitada por meio de uma sedente de útero, tem que ter um relatório médico que vai acompanhar a certidão de nascido vivo. Aí no cartório, isso tudo vai ser pedido para que haja o registro certinho. E aí o registro ele vai ter que acontecer conforme o relatório médico. E aí no relatório médico, né, usando o exemplo lá do João e da Maria, vai estar lá escrito que a Joana, ela existe, a Joana, ela ficou grávida, mas o tratamento, tudo foi feito para os pacientes João e Maria. Eles são os pais dessa criança. E aí vai bater o relatório médico com a certidão de nascido vivo, e aí é para sair o registro a certidão de nascimento corretamente. O paciente que tiver dificuldade, ele pode fazer uma reclamação na ouvidoria do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, porque isso não é para acontecer já a gente já tem resoluções de muitos anos, não vou falar décadas, mas de muitos anos, que permitem esse registro para acontecer sem maiores dificuldades, tá? Mas tem que ter o relatório médico. Tá. E aí, falando um pouco, né, que eu acho que a gente tem ainda o tema adoção para entrar, eu tenho duas perguntas ainda. Se existe alguma previsão de lei de mudança, né, como para barriga de aluguel, como nos Estados Unidos e na Índia, e em outros países também, ou isso ainda está muito incipiente aqui no Brasil e você não vê nenhuma possibilidade disso acontecer? Você fala uma legislação que permita o pagamento? Então, eu não vejo isso sendo... eu posso estar errada, né? Mas eu não vejo isso sendo possível de forma tão próxima agora, porque o que acontece? Nós temos uma diferença muito grande entre Brasil e Estados Unidos no que tange ao aspecto saúde, né? Então, a saúde no Brasil, ela é um direito e ela está na nossa Constituição. E como ela é um direito, e o nosso Estado é um Estado democrático, de direito, e etc, etc, esse aspecto de lucro relacionado à saúde, ele não é visto com bons olhos no Brasil. É muito difícil para as instituições médicas de saúde, não só médicas, de enfermagem, de embriologia, conceber essa questão da lucratividade, entendeu? A verdade é essa. Mas não é impossível. Não é impossível, porque, por exemplo, você já tem a prática de ajuda de custo. Então, uma mulher, por exemplo, que, como eu falei, que está passando por uma gravidez para ajudar uma família, essa mulher ela já está previsto que ela pode ter ajuda de custo para aquilo que ela tiver de prejuízo devido à gravidez. Como eu dei o exemplo do dia de pedido, de uma dieta mais restritiva ou uma dieta específica, entendeu? Então, essas questões elas já são percebidas. Então, assim, eu não acho que tão próximo isso deve acontecer, mas não digo que seria impossível no futuro que isso seja permitido. Só que eu não tenho notícia de nenhum movimento nesse aspecto, né? E eu acho, assim, que se isso vier a acontecer, provável que não seja mesmo por agora, sabe? Por esse olhar que a saúde tem no Brasil. Agora, você vê nos Estados Unidos, o olhar é outro. Tanto é que se você vai para os Estados Unidos,
você não entra lá sem um seguro-saúde. Porque eles sabem lá que você pode acontecer qualquer coisa e as dívidas de hospitais lá são milionárias se você não tem um seguro-saúde, né? Então, lá eles têm uma visão muito diferente da saúde. Lá a saúde não é percebida como um direito. Então, essa é a diferença. Então, como a saúde é percebida como um bem, né? Você tem o bem, você ou tem ou você não tem. Você pode ter acesso ou não, se você tem o dinheiro para ter. Então, por isso que essas coisas são permitidas lá. A compra de gametas, né? Você escolher o espermatozoide, ver foto, a pessoa vender o seu espermatozoide, vender o seu óvulo. Então, tudo isso lá é diferente daqui, por isso que é permitido. E o seguro-saúde, né? Como ele fica em relação à mulher que Rokitansky, né? Ele dá, a gente tem como mulher Rokitansky um direito de ter essa barriga solidária, alguma ajuda de custo nesse sistema né, de uma fertilização in vitro e uma barriga solidária posteriormente? Como que A funciona? barriga Já teve algum solidária, ela caso? não representa um acréscimo muito grande de custos para o tratamento, tá? Porque para o tratamento, tanto faz qual vai ser o Uhum, útero. Porque o momento é o seguinte, o momento que claro, você aspira o óvulo, aí você primeiro pega o óvulo, depois vai para o laboratório, fecunda, e só fecunda. depois vai ter a transferência embrionária. Então, tanto faz qual vai ser o útero para o tratamento. Então, de todos os orçamentos que eu conheço, de clínicas que eu trabalho, eu não vejo uma diferença muito grande por ter uma barriga solidária. Agora, isso muda de figura em relação à possibilidade de requerer junto ao. Ao É, por- seguro-saúde. Porque a gente já vinha É. com um entendimento. Quando ali, na virada de 2010, começou a se popularizar as ações requerendo a cobertura do plano em relação ao tratamento, tá? Qualquer tratamento, não só de barriga solidária, qualquer um, tá? E aí começaram a dar ganho de causa para os pacientes. E aí houve um trabalho de lobby muito forte dos planos de saúde contra essa concessão, né, que estava acontecendo, estava tendo muita concessão. E aí foi se formando o entendimento, né, mais recente de que o plano de saúde não é obrigado a cobrir esse tratamento de fertilização in vitro. E aí a gente tem algumas minúcias de regulação da ANS e tudo mais, que eu acho que não é o caso da gente entrar aqui, tá? Mas aí foi se formando esse entendimento. Bom, só que daí, mesmo com esse entendimento formado, a gente começa a ter uma nova movimentação de ações judicializadas para situações específicas. Tá? Então, uma pessoa que está entrando para pedir uma cobertura de tratamento, porque ela tem uma necessidade devido a uma condição que ela tem, tipo anemia falciforme. Então, ela vai ter que fazer um transplante, e esse transplante pode ser que acabe com a fertilidade dela, entendeu? Então, nesse caso, ou seja, não é Entendi. eletiva, ela não está querendo engravidar porque ela quer engravidar. Não, ela tem uma condição que está limitando a fertilidade dela, entendeu? Então, o que se entendeu? Bom, então, nesse caso, é possível. Então, a gente já vê algumas decisões nesse sentido. Um outro caso, a pessoa que vai ter que tem câncer, e aí ela tem a sua fertilidade também limitada. Então, aí também tem algumas decisões dando ganho de causa. Então, nesse caso da síndrome de Rokitansky, ou seja, uma mulher que tem essa síndrome, ela não tem um outro meio de conseguir gerar um filho senão este, a não ser a adoção. Entendeu? Então, é mais ou menos essa é a Uhum. tese, essa é a construção jurídica. E aí a gente já vê há alguns anos algumas causas positivas para a cobertura do plano, ou cobertura total, ou cobertura de parte do tratamento, ou seja, cobrir até a aspiração de óvulos, não cobre a transferência. Então, tem umas variações, entendeu? Mas aí a gente já vê algumas possibilidades nesse aspecto. Isso é super interessante, né? Que eu acho que isso caminha, e quanto mais movimento, né, em relação a esse assunto e a esse tema, quem sabe a gente mexe aí
né, com o governo, com as legislações, com as leis aí, com todos esses, né, órgãos que estão em volta de todo esse tema. E agora falando um pouco de adoção, né? Acho que a gente ouve falar, parece um pouco mais perto da gente, um método mais fácil, mas ao mesmo tempo muito distante, porque a gente ouve falar de filas enormes de adoção, né, num país onde a gente vê tanta criança abandonada, né? Quais são os requisitos para adotar uma criança? O que a gente precisa ter como família, como casal, né, Então, qual é esse caminho? a adoção Nossa, eu já ouvi muitos podcasts interessantes sobre adoção, várias histórias também muito bonitas, né? E a adoção, ela como você falou, ela parece mais simples e, de certa forma, ela é mais simples, né? A gente pode falar assim. A rigor, o que é necessário? Uhum. Que uma pessoa que tenha capacidade civil, ou seja, qualquer pessoa acima de 18 anos que queira adotar, ela se dirija à vara de infância e juventude da sua cidade falando que quer adotar. Ela tem que levar a sua identidade, tem que levar esses documentos básicos, né? Falando assim, título de eleitor, coisas assim. Comprovante de endereço, né? E aí ela vai entrar para o primeiro cadastro dela. E aí, depois disso, vai ser agendada uma entrevista, tá? E essa entrevista normalmente é acompanhada por assistente social, por psicóloga e tudo mais. E aí, ela vai receber. Eu estava ouvindo uma vez um casal comentando sobre isso. Primeiro, eu vou falar da parte documental, tá? Então, na parte documental, vai ter o quê? O Tá. comprovante de renda mensal, ou seja, a pessoa tem que comprovar que ela tem possibilidade de criar uma pessoa. E aí, se você me perguntar, mas Thaís, qual que é o mínimo? Eu não sei te falar qual que é o mínimo, né? Mas, assim, tem que comprovar que a pessoa tem uma renda. Aí, assim, acho que vai variar Sempre. de cidade para cidade, né? Enfim. Então, comprovante de endereço, comprovante de renda mensal, atestado médico, físico, mental, atestado de idoneidade moral assinada por duas testemunhas, então falando que a pessoa tem uma moral, uma boa moral, né? Vamos colocar assim. Atestado negativo de antecedentes criminais, nada consta. Então tem uma série de documentos assim, né? Mais protocolares. E aí, vem um momento interessante dessa entrevista, porque nesse momento eu ouvi um casal comentando, né, num podcast, não me lembro agora qual. Fala que nesse momento é quando você vai se deparar com os preconceitos que às vezes você não sabe que você tinha. Porque você vai falar ali que tipo de criança você aceita e que você não aceita. Então, criança de um fenótipo diferente do seu, você vai aceitar? A idade você vai aceitar? Irmãos você vai aceitar? Não, não quero irmão, né? Quero irmão. Aí se forem 5 irmãos, né? Se forem 2, então, irmãos, criança com alguma condição mental, criança com alguma condição física, criança que foi fruto de estupro. Então, tudo isso são perguntas ali que às vezes a pessoa não tem noção. Eu achei bem impressionante isso que eles comentaram, né? Que você nunca pensou, Verdade. não, eu não tenho preconceito nenhum, não sei o quê. Nem é uma questão de preconceito, é de você estar escolhendo uma pessoa que você vai ser responsável por ela, né? Bom, e aí depois de você fazer esse cadastro, enfim, passar por essa entrevista, você vai passar por um acompanhamento psicológico, e aí também varia de estado para estado, né? Aqui no Distrito Federal mais ou menos de 2 meses tem esse acompanhamento, e aí vai ter visita na casa da pessoa para ver como é o estilo de vida da pessoa, né? Assim, se a pessoa tem condições mínimas de criar uma criança, né? Então, vai tendo esse acompanhamento e tudo mais, e aí depois disso você ganha o certificado. Então, é um processo relativamente longo, não é tão rápido assim, mas também não é tão longo. Às vezes, um tratamento de FIV pode demorar muito mais. Às vezes, a pessoa passa 2, 3, 4 anos fazendo FIV, né? Que é fertilização in vitro. Então, existe esse processinho aí na infância. E aí, com esse certificado, você entra
nessa fila de adoção. E aí a fila, ela vai variar conforme aquele cadastro lá que você respondeu, né? Então, se você falou lá, eu quero um bebê de até 3 meses, que não seja assim, que não seja assado, que não sei o que, não sei o que, não sei o que, pode demorar mais. Entende? Então, a fila, ela vai variar. Quanto mais você selecionar, né? Quanto menos aberto você tiver as opções, Não quero mais difícil irmãos. Tem fica. muitas crianças para adoção que são irmãos. Que são irmãs entre si. Então, Tá. então vai variando, né? E por isso que às vezes demora. E por isso tem pessoas que às vezes não demoram tanto. A irmã de uma amiga minha mesmo entrou na fila de adoção sozinha, uma mulher que não está em nenhum relacionamento, entrou por ela mesma. E ela ficou pouco tempo, eu acho que ela ficou menos de 2 anos na fila. E aí a filha dela chegou com 8 meses de idade. Então foi uma menina, uma criança Nossa. pequena. É difícil, Pois né? é. Ouvir um caso assim mesmo. Mas a gente fala há pouco tempo, né? Mesmo assim, olha isso, 2 anos, né? Para um tanto de criança que a gente vê em orfanatos e abandonadas. Eu fazia parte de um trabalho num orfanato, mas assim, vários bebês ali. E eu acho que aí tem uma questão também com os pais biológicos, né? Quais são os direitos ou participação desses pais biológicos durante o processo de adoção? Quando que uma criança ela está realmente disponível a ser adotada, né? Liberada Existem para ser algumas adotada? possibilidades, tá? Então existe aquela mãe, aquela família que entrega para adoção. E existe a possibilidade de uma família que vive já numa situação mais vulnerável, em que esses pais eles perdem o chamado pátrio poder, por algum motivo. Expuseram a criança como eu falei, pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade, aí chega um momento que o conselho tutelar chega e fala: não, agora já deu, você não tem condições de criar essa criança. E aqui eu tô falando de casos extremos, tá, gente? Essa intervenção não é por uma coisinha, tá? Geralmente não é. Então, tem isso. Agora, o que que acontece? A criança, o Brasil adota o princípio de que a criança ela tem o direito de conhecer a sua origem. Então, vai constar uma pessoa que segue todo esse rito de adoção e tudo mais, ela vai ter lá na certidão de nascimento da criança, essa certidão ela vai ser retificada, vai constar o nome dos pais adotantes, mas se a criança for atrás, ela vai acabar encontrando o seu outro registro, né? Então, a criança tem direito a isso. Agora, se a família vai promover essa ação ou não, vai de família. Entendi. E existe essa facilidade de reconectar o filho biológico na vida adulta, né? Eles têm esse registro que você está falando lá de trás. É como se fossem, então, dois registros. Um de quando ele nasceu e o outro de quando ele foi adotado, é isso? E a criança ela tem o direito a se reconectar com os pais biológicos Ela tem dela em o qualquer direito de época da saber a vida. sua origem. O que ela vai fazer com isso, só Deus sabe, entendeu? Então, assim, uma família que esconde que o filho é adotado, ela está violando o direito dessa criança de saber a sua origem. Entendi. E deixa eu te falar, e uma outra pergunta. Eu estou passando até para umas perguntas mais, como pode dizer, mais que vieram das pessoas, né, das mulheres aqui, indo menos para os conceitos, né? Que até tem uma pergunta, uma adoção, a diferença entre uma adoção aberta e uma adoção fechada, porque eu sei que a gente está com uma questão de limitação de tempo, né? Então eu acho que a minha pergunta está seguindo mais as dúvidas assim das pessoas. Tem alguma facilidade, alguma diferença na legislação para adoção de Ixi. crianças mais Oi, velhas? Luciana, você travou. Tem uma diferença, uma facilidade na legislação para adoção de crianças mais Então, velhas? eu particularmente, eu não trabalho diretamente com adoção, eu trabalho muito com barriga, né, solidária, mas conheço Uhum. uma
uma facilidade específica para a criança mais velha. O que acontece é que normalmente essas crianças, essas crianças, elas são as menos escolhidas, a gente pode falar assim. Então é possível que essas crianças, se a família opta por adotar uma criança mais velha, pode ser que essa criança chegue mais rápido, né? Particularmente, né, a pediatra da minha filha, a pediatra, ela adotou 3 irmãos em 3 idades diferentes, entendeu? Então são 3, os mais velhos conhecem tudo, a menorzinha não tem muita noção, não lembra dos pais e tudo mais. Então, assim, não desconheço uma legislação específica que facilite para crianças maiores, né? Talvez é um pouco daquele seu preconceito, né? Daquela coisa que a gente estava falando. Talvez as pessoas tenham aquela concepção de um bebê, né? Uma criança que você vai criar, vai ver crescer, vai adotar. Então, talvez as crianças mais velhas são menos escolhidas, né? Dentro daquele seu Teve uma critério que pergunta você aqui, ó, colocou, que a né? pessoa falou: os pais E, biológicos podem requerer a criança após anos dela já adaptada à família que a adotou? Então, o que que acontece? Esse processo, ele é bem minucioso e é por isso que as pessoas que querem adotar, elas devem de fato recorrer a esse processo, porque ele é mais seguro, né? Porque no Brasil acontece muito aquela chamada adoção à brasileira. O que que é a adoção à brasileira? É pegar a criança e levar no cartório direto e registrar e pronto. O uhum, processo de adoção, ele é muito mais seguro, porque ele vai justamente vai ter todo um acompanhamento para que esse tipo de coisa não aconteça. Agora, é importante comentar o quê? Que, primeiramente, não é a adoção de cara, né? Então, tem as visitas, vai ver se a criança se uhum. adapta. No caso de um bebê, não, né? O bebê vai, mas aí tem as visitas da assistente e tudo mais, para saber como que aquela criança está sendo cuidada. Agora, num primeiro momento, isso tudo sendo aprovado, o que os pais adotantes vão receber é a guarda. Então, quando você recebe a guarda, você só tem a guarda, você ainda não é o pai e a mãe daquela criança. A partir do momento em que a adoção ela for deferida, então você se torna o pai e a mãe daquela criança. Então, a não ser, eu acho que em casos extremamente extremos, né, pode acontecer algo assim, mas eu não vejo na legislação essa possibilidade. Há um tempo atrás, teve um caso de uma influencer, que eu não me recordo agora o nome, é alguma coisa Pôncio, alguma coisa assim. Eu acho que teve uma polêmica, eu não acompanhei muito, mas parece que ela pegou uma criança para criar e foi nesse modelo aí de uma adoção à brasileira, entendeu? Meio que a mãe deu para ela criar, depois a mãe pediu de volta. Então, esses casos que a gente vê acontecerem, normalmente são essas situações do que a gente chama de adoção à brasileira. Então, que você pega para criar. E depois você vê como que vai ficar a guarda, como que vai ficar adoção, como é que vai ficar nome, etc. Né? E aí pode ter uma sim. E tem outra forma também de adoção brasileira, que é aquela mulher que na gravidez já fala que não quer o filho, encontra alguém para ser o pai e a mãe, é um casal que queira, e no hospital os pais adotantes já saem com a criança, entendeu? Então aí tudo isso aí é adoção brasileira. Tá, então ele já. E aí, a parte jurídica, né, desses dois processos aí, se você pudesse, eu sei que a gente está com uma limitação aqui de tempo e eu queria, né, finalizar com uma fala sua em relação a esses processos. Eu sei que procurar um advogado é sempre a melhor opção, né, acho que é a mais segura até para uma questão de orientação e vocês aí são super especialistas, né, nessa área, mas aquelas pessoas que não têm condição, né, de pagar um advogado uma hora. Qual é o serviço que eles devem buscar? Onde eles devem buscar as informações para se prepararem? Seja para o processo de barriga solidária, seja para o Então, processo de adoção. nesses casos,
existem alguns órgãos que a pessoa pode recorrer. A Defensoria Pública é um desses órgãos em relação à adoção. Assim como a própria Vara de Infância e Juventude, também a pessoa pode ir diretamente lá, não precisa de advogado. Agora, em relação à barriga, o ideal é que a pessoa busque o Conselho de Medicina do estado dela, pergunte o que é necessário para ela conseguir entrar com esse processo, para conseguir que seja aprovada uma barriga que é de fora da sua família. E aí a pessoa vai receber as instruções para montar esse processo administrativo que a gente chama. Então, existem aí alguns órgãos, o Ministério Público, porque tem estados que as cidades não têm defensoria pública, mas pode ter o Ministério Público. Então, pode buscar também o Ministério Público. Então, é mais ou menos por aí, Luciana. Que bom. Super obrigada, Thaís, aí pelo seu tempo, obrigada pelas suas explicações aí, super objetivas, né, e claras. E a gente agradece aí a parceria do Instituto Rock aí com vocês, né, que foram sempre tão disponíveis aí, o escritório Maia e Munhoz, né, para nos ajudar nessa parte legislativa em relação à bioética, né? Agradeço, peço desculpas aí, o início foi meio truncado por conta do aplicativo, mas que bom que deu certo. E vocês... Imagina. Não, o que importa é que deu. Então, muito obrigada. Essa live vai ficar gravada no nosso IGTV, lá no nosso Instagram. Então, para quem não conseguiu pegar parte, né? A gente começou um pouco mais tarde, mas deu super. A gente teve um problema aí no Instagram mesmo, mas a live está toda gravada com informações super importantes aí da doutora Thaís. Então, muito obrigada, Thaís. Um abraço para você. Tudo de bom. E até a próxima vez. Tchau, tchau. Muito Até obrigada. mais. Tchau, tchau. Até mais.